Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira, a gente vai trazer o resumo de notícias do dia e depois comentar um detalhe importante sobre o efeito suspensivo pedido pelo Atlético Paranaense em favor dos jogadores punidos pelo TJD do Paraná. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, trazendo primeiro rapidamente o resumo de notícias do dia. O elenco atleticano treinou pela manhã no CT do Caju, dando sequência à preparação para a primeira partida da semifinal do Campeonato Paranaense 2023, que acontece no próximo sábado, dia 18, às 19 horas, no estádio Willie Davids, quando o Atlético enfrenta o FC Maringá. E falando em Atlético e FC Maringá, algumas informações importantes. Segundo informações da jornalista Monique Vilela, a Federação Paranaense de Futebol estuda a possibilidade de utilização do VAR nas semifinais e na final do Campeonato Paranaense. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa situação, mas confesso para vocês que sou totalmente a favor. Entendo que a arbitragem do futebol paranaense, da mesma maneira que a arbitragem do futebol brasileiro, tem uma qualidade bastante questionável e que o uso da tecnologia acaba diminuindo o índice de ocorrência de erros graves, mesmo que a gente saiba que tanto no futebol do Paraná quanto no futebol brasileiro em geral, os árbitros são tão ruins, tão mal preparados, que muitas vezes a gente vê erros sendo cometidos mesmo com o uso do árbitro de vídeo. De qualquer maneira, torço para que a federação de fato implemente o VAR nessa reta decisiva do campeonato estadual. Segunda informação, a segunda partida, a partida decisiva entre Atlético e Maringá, acontecerá no domingo, dia 26 de março, às 16 horas na Arena da Baixada. Então você, torcedor atleticano que gostaria de acompanhar essa partida diretamente no estádio, você que é sócio torcedor, já se programe, já separa essa data na agenda, que no dia 26 o Atlético entra em campo às 4 da tarde na Arena da Baixada. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o Atlético ingressou na tarde de hoje, segundo informações também da jornalista Monique Vilela, com um pedido de efeito suspensivo em favor dos jogadores que foram penalizados pelo TJD do Paraná no julgamento dos incidentes ocorridos nos minutos finais do último Atletiba. E sobre esse tema especificamente, acho que vale a pena a gente abrir um comentário com vocês, não em relação ao Christian, que já vinha sendo pouco utilizado mesmo quando estava liberado, também não em relação ao Terans, que já cumpriu a sua pena, a gente sabe que é um dos principais destaques, uma grande referência técnica desse time do Atlético, mas em relação ao sistema defensivo, a gente tem algumas situações que vale a pena a gente destacar. Primeira delas, o retorno do Thiago Heleno. A gente sabe que é o principal zagueiro do Atlético, uma lenda da história do Furacão. Se nada de diferente ocorrer, ele será titular absoluto ao longo de toda a temporada. Porém, a gente tem outras duas situações no sistema defensivo que merecem alguma atenção. A primeira delas envolvendo o zagueiro Pedro Henrique, que tem hoje uma relação bastante desgastada e de muita desconfiança com os atleticanos depois da falha cometida lá em Guayaquil, na final da Libertadores de 2022, mas que, a gente sabe, normalmente tem contado com a preferência da comissão técnica. Muitos torcedores atleticanos querem ver o Zé titular, Zé Ivaldo, e o Zé, de fato, tem feito algumas partidas boas nesse início de temporada e poderia, a meu ver, estar nessa disputa. Detalhe, então, é que, sendo essa partida a primeira da semifinal do Campeonato Paranaense, a decisão que o Turra tomar, a meu ver, será muito emblemática. Se no final de semana, no sábado, lá em Maringá, o Turra entrar em campo com o Pedro Henrique ao lado do Thiago Heleno, mesmo que o Pedro Henrique, assim como o Thiago Heleno, não tenha ritmo de jogo, acho que a esperança dos atleticanos que querem ver o Zé Ivaldo titular do Furacão cai muito. A tendência é que a gente veja, de fato, o Pedro começando a temporada como titular nas principais competições. Caso o Turra opte, e acho que não será esse o caso, mas gostaria de queimar a língua, em entrar em campo com o Thiago Heleno e Zé Ivaldo, aí acho que a esperança da torcida pode sim ser reacendida de que o Zé será titular nos primeiros jogos das principais competições do ano. O mesmo vale também para Pedrinho. Pedrinho teve um início de temporada muito ruim na lateral esquerda do Furacão,
cometendo uma série de erros grosseiros, e embora nos últimos jogos, antes da aplicação da punição pelo TJD, ele estivesse melhorando e se aproximando mais daquela versão de Pedrinho que a gente viu da metade para o final de 2022, quando ele entrava muitas vezes no lugar do Abner, muitos torcedores, eu inclusive, ainda tenho uma grande desconfiança em relação ao Pedrinho sobre a possibilidade dele ser titular do Atlético, dele ser um jogador confiável e consistente, principalmente para a disputa de Libertadores, de Brasileirão, de Copa do Brasil, quando certamente o Atlético será mais exigido. Por outro lado, a gente tem um Fernando que foi contratado no Chapecoense como substituto natural do Abner e tem dividido opiniões. Muitos torcedores não têm gostado daquilo que tem visto do Fernando, que é um lateral de comportamento mais discreto em campo, né? Não é um jogador tão ofensivo, muito pelo contrário. E tem muita gente que acha que ele tem ido mais ou menos, e uma parcela pequena da torcida que de fato tem gostado daquilo que tem visto. Nessa pequena parcela da torcida, até esse momento, pelo menos, estou eu. Acho que o Fernando, que foi contratado da Chapecoense, já era, na Chapecoense, um jogador de poucas chegadas à linha de fundo, um jogador, um lateral mais defensivo, que participa aí da articulação das jogadas, e não acho que seria justo a gente exigir do Fernando no Atlético que ele fizesse aquilo que não era característica dele no clube, onde ele desempenhou um futebol que fez com que o Atlético o contratasse. Então, acho que o Fernando realmente é esse lateral mais discreto. E não acho que ele tenha ido mal, embora concordo com quem afirma que ele não tem sido brilhante. De qualquer maneira, também será muito sintomático, muito emblemática, a decisão que o Turra terá que tomar. Se no sábado o Turra optar por um Pedrinho sem ritmo de jogo, no lugar de um Fernando que tem sido titular nas últimas partidas, acho que a tendência natural é que nós vejamos o Pedrinho sendo titular na lateral esquerda do Atlético no início das principais competições. Caso o Turra opte pelo Fernando, aí acho que realmente o ex-jogador da Chape acaba se colocando em posição de ser titular. O Léo Cittadini, que foi utilizado no último final de semana na posição, acredito que corre bem por fora, não é uma escolha natural para aquela posição, e muita gente gostaria que o Atlético contratasse pelo menos mais um lateral, mas a verdade seja dita, o Atlético não está no mercado atrás desse jogador, somente irá ao mercado por um lateral esquerdo no caso de uma possibilidade de repatriação do Renan Lodge, que pode acontecer, mas a gente sabe que é bastante difícil. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.